Gente, é o seguinte, mais uma gravação incrível aqui no Conexão Combicast. Esse conteúdo você não pode deixar de assistir. É isso mesmo. Se você quer viajar dentro de uma Kombi, conhecer vários lugares e acha que é difícil, esse podcast é para você. Se você é apaixonado por Kombi, tem uma história com Kombi, também esse podcast é para você. Segue a gente também no Spotify e compartilha. Se esse conteúdo tocou você, se esse conteúdo você conhece alguém que precisa receber essa mensagem, manda para ele. Tenho certeza. Eles são os nossos vizinhos. É isso mesmo. A gente veio aqui no Campo em Morro Azul. Aliás, foi a Kombi que mais me chamou a atenção pelo tamanho da Kombi, pela estrutura da Kombi, né? E ser um casal bem jovem. E aí eu conversei um pouco com eles, ele me apresentou um pouco a Kombi, mas estou com eles aqui, que é o Juliano e a Shirley. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Beleza, Dia, boa gente. tarde, boa noite. Tá Pra certo. quem tá assistindo aí, Dependente do horário, né? independente do horário. Legal. Me fala o seguinte, quem são vocês? Se apresentem aí. Me chamo Juliano Auge, né? Fotógrafo, né? Fotógrafo. Ah, que Trabalho com legal. vídeos também, né? E desde 2005 eu trabalho nessa profissão, Aham, né? E combeiro, né? Viajante, viajando aí pelos estados do Brasil, aham. né? E você há Shirley, eu tenho 26 anos, 26 é anos, uma cara. menininha. Caramba. Assim, a minha profissão atual, né, eu falo que eu sou autônoma, tô trabalhando com fotografia tem um tempinho, acho que tem um ano, né, eu dei uma pausa porque ele estava construindo a Kombi, reformando, e nessa pausa eu acabei trabalhando no Mercado Livre, enfim, mas o nosso trabalho atual é a fotografia, né, na estrada a gente faz fotografia para turistas, em lojas também, e é o nosso ganha-pão, né? Caramba, já estão quanto tempo vocês estão na estrada, digamos assim? Um ano, posso assim dizer? Ó, nós dois juntos, um ano e meio já, É, um ano e tem meio nós 2 dois. anos e pouco que a gente que, tá que a gente tá junto. junto. Eu viajo desde 2017, né? Então tô desde 2018 oficialmente morando em Kombi até hoje. Caramba. Vocês se É. conheceram aonde? Instagram. No Instagram? Sério? Eu vou explicar essa história, Explica, posso? pode, explica melhor aí. Eu tinha visto o perfil dele, eu falei, nossa, que legal o perfil, assim, umas fotos bem bacanas, né? Tudo muito bem editado, as cores. Eu falei, vou seguir. Aí comecei a seguir, eu curti algumas fotos dele, inclusive tinha uma foto dele que ele tava costurando. Eu sou apaixonada por costura, eu costuro também. E eu falei, caramba, ele costura, nossa, Um homem diferente. perfeito. Na minha cabeça eu idealizei. Aí, tanto que eu comentei uma foto, eu curti, ele voltou a me seguir, né? E aí a gente começou a conversar, ele puxou o assunto, e nessa ele tava na divisa de Mato Eu tava Grosso. viajando no Mato Grosso do Sul, né? É, Quando a gente começou a se conversar. ele tava viajando. É. E aí ele ficou tão doido que ele voltou a viagem, largou tudo, falou, não, eu preciso te conhecer, e agora? Aí Caramba. veio em quantos dias? Ah, foi 3 dias para sair de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e chegar em São Paulo, né? Em três É, dias de viagem. É, Veio bem, né, da isso, Kombi. de Já é com Kombi. essa Kombi que estava aqui, não? Ela na versão anterior. Ela já era uma Ah, Kombi Home. entendi. É, isso mesmo. Estava no Mato Grosso, Eu estava no Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá, Corumbá, e né? você foi E aí encontrar com a ela. gente tava, já começamos a conversar, né? E aí a gente falou assim, vamos marcar de encontrar para conhecer melhor, né? Porque melhor conhecer pessoalmente. Sim, E sim. aí, como eu estava viajando sem planos, Uhum. né? E aí, viajando sem os planos, eu pensei assim, o meu plano é ir seguindo aquilo que o dia a dia vai mostrando. E aí eu pensei, melhor o que estava mais assim presente no dia a dia mostrando o que era para retornar. Era assim, o meu sentimento era de retornar para conhecê-la, Você né? tocou em você, né? Isso, Assim, porque viajando sozinho, né, quanto é difícil, né? você vai ficando cada vez mais longe, você se sente mais assim, com vontade de conversar com alguém, você tem alguém para compartilhar todas as paisagens que você vai conhecendo. E aí ela me interessou de conhecer o estilo de vida também. E aí eu pensei, então é a pessoa certa. Eu nunca deixo uma oportunidade passar. A oportunidade que eu falo é
tipo, você sente no coração que deve ir, né? Você vai, né? E até que o coração vai falando. E o coração tá falando até hoje que é Olha onde que eu tô, legal, cara. Já né? É que você poderia É, ir, que é o seguinte, você poderia fazer essa viagem. Olha, gente, pensa comigo. Não tô falando de 3 horas. Eu tô falando de 3 dias voltando, uma Kombi. Já pensou se você chega enfim, não rola, seria um pouco difícil, né? né? não, aí a gente sempre recria planos. Muitas vezes minhas viagens são replanejadas, né? Porque assim, como eu trabalho também com as filmagens de casamento, e aí eu sempre tive que remanejar minha agenda num lugar longe que eu estava. Ah, surgiu uma festa para daqui 4 dias. Eu remanejava toda a minha agenda, né? E para poder voltar e realizar os trabalhos. Então, as minhas viagens elas têm sido de idas e voltas. As voltas têm sido quando aparece E a oportunidade. saída foi muito boa, né? Vocês estão juntos até hoje, quanto tempo juntos? 2 anos e 1 mês. Olha, o nosso relacionamento é tão engraçado que a gente não especificou nenhuma A data. data. Só Mas foi. mas tem É, 2 anos mais ou É, menos. tem 2 anos acho que 1 mês, né? E para né. você também não deve ter sido fácil, porque você morava sozinho ou não? Eu tinha retornado para casa dos meus pais tinha poucos meses, porque eu me casei em Tá, 2021, tá. né? E aí eu fui morar com meu O ex. esposo na Aham. época. A gente foi para Campinas, depois eu fiz um trâmite assim na minha vida, eu fui para Goiás, Caramba. trabalhei, morei lá durante quase um ano. Aí o relacionamento não deu certo, retornei para casa dos meus pais, né? Eu tinha morado sozinha também. E aí eu falei, pô, agora eu vou reconstruir minha vida do zero praticamente, né? Sim. Casei, divorciei, fiquei um ano ali para divorciar no litigioso. E aí eu vou retomar as minhas rotinas, as minhas coisas. Foi aí que depois de um tempo conheci ele. Então foi tudo muito rápido, assim, questão de eu meio que dar um up na minha Agora vida. me fala o seguinte, e os seus pais? Quando você falou assim, olha, vou embora, conheci um rapaz aí pelo Instagram, ele veio, olha, eu vou viajar com ele. Como que foi isso? Não foi fácil, porque os meus pais, eles sempre me instruíram a estudar, né? Tanto que eu sempre fui apaixonada por moda. Então, todas as vezes eu tentava fazer faculdade e nunca dava certo. Tá, E a minha mãe falou assim: você vai abandonar o seu sonho de estilista, né? Você quer muito estudar pra cair na estrada, pra viajar. Pensa bem, você já casou uma vez, você já divorciou, novinha, e você vai, assim, não vai cometer o erro de novo, mas você tem certeza que você vai fazer isso? O meu pai, como ele, assim, ele é muito alegre, pernambucano, ah, é? ele Da é. onde? Os meus pais, minha mãe é de Custódia, meu pai é de Algodões, Ah, ali que perto de legal. Petrolina, por aqueles Você lados. nasceu lá ou você nasceu aqui em São Paulo? Eu sou paulista, mas o Paulista. sangue é roxo. Pernambucano, povo Que bravo. eita, nós. Aí meu pai falou assim: olha, segue seu coração, não abandona os seus sonhos, mas ele é uma pessoa muito boa, Ah, que gostou muito, legal. simpatizou muito Nossa, rápido com deu um ele. um incentivo, né? É, e eu falo que a minha vida, assim, sempre foi muito simples, né? Desde pequena eu tomava banho com rabo quente, assim, meu pai ensinou a fazer, era banho de canequinha. Olha, Então, para quem tá assistindo a gente, o que que é agora eu fiquei curioso, o que que é o um rabo rabo quente. quente? Rabo quente nada mais é do que uma. Como é que fala? Aquele aparelhinho do chuveiro, a resistência do chuveiro. Gente, olha só que legal. É. A Sandra, que acabou de gravar um podcast com a gente, olha, Bolo! ah, meu Deus do Largou o céu, bolo aí, ó. trouxe um bolo O pra pedaço maior é o meu, porque gente. a fome é maior. Isso. Eu como mais. Gente, isso é lei da Vamos ver. natureza. Caramba, A gente cuida de mim, depois cuida do outro. Aprendeu a lição. É isso cara, aí, ó. O demais, pedaço hein? maior é meu, porque eu como Isso. mais. Né? Primeiro É, você cuida de você, depois você cuida do outro. Muito bem, muito bem. vamos embora Obrigada, comer Deus um bolo aqui no abençoe. podcast. Mas aí é o seguinte, o que que é um rabo quente? Um rabo quente nada mais é uma resistência de um chuveiro. E a gente faz uma conexão interligada de dois fios, né? A gente faz um fio positivo, o outro negativo. A gente faz ali a junção, né? Dentro da resistência. E aí a gente coloca uma tomada macho, não é tomada, é onde insere, né? E ali, quando você faz essa resistência certinho com os dois fios e a tomadinha macho, você pode encher um balde com água na medida que você quiser. Coloca na tomada, coloca dentro do balde e aquela água ela borbulha muito rápido, ela esquenta numa facilidade assim rápida demais.
Só que não pode ser, as instalações dos fios da casa não pode ser fino, porque a gente já teve problemas em que os fios internos e externos da casa dos meus pais Uhum. começou a derreter e a gente teve que tirar rapidinho da tomada. É, porque é perigoso, né? A gente viveu um tempinho assim numa casa que os meus pais compraram. Era tudo muito cru. O banheiro era do lado de fora, Uhum. não tinha instalação de cano, não tinha instalação de chuveiro, nada, era Bem no precário. cru. Bem precário no início. E aí os meus pais, o meu pai ele fez esse rabo quente, a gente ficou usando durante anos. Quando ele queimou, aí a gente começou a tomar banho de canequinha. E assim, a gente sempre se virou. Desde pequeno, meu pai, ele sempre foi muito simples. Ele me ensinou a simplicidade em tudo, né? A gente ter a humildade, essa essência, que é a única coisa que a gente vai levar para a vida. Então, como o Juliano ele descobriu essas características minhas, ele falou assim: Nossa, então é Ah, mais fácil, ela é mais roots, né? Pra viver Adaptar-se à nessa. é, viagem. porque se É, ela fosse criada Nutella. em Nutella, em apartamento, Aí já não rolava. né? Tipo, se ela chuveiro queimou, ai, não vou tomar banho de caneca, não vou, a água tá gelada, não ia É. rolar, né, pra vocês aí, né? Ele é mais Nutella do que eu. Sério, Mas Juliano? Mas eu tô. eu vi o projeto da Kombi É, aqui, eu achei assim incrível, porque até brinquei com ele. Eu achei ele o inspetor bugiganga, mas ele porque é. assim, ele foi tudo vocês, foi ele que fez tudo na Kombi, né? Ele pensou até o layout, ele fez em 3D ali no computador. Ele imaginou tudo, começou a ver os vídeos, umas fotos e foi fazendo. Assim, o planejamento foi mais de 4 meses desenhando cada cantinho de tudo que. Às vezes um cantinho faltava 10 centímetros para caber uma geladeira, eu mudava todo o layout, Tudo layout da Kombi. e redesenhava tudo. Então, sempre redesenhando o projeto até chegar no melhor layout possível, que não atrapalhe o corredor da cozinha para ir para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro para o quarto, né? E caber os 3 cômodos e o banheiro e a lavanderia dentro da Calma aí, Kombi. tem a lavanderia na Kombi também? Tem Tem tudo. É a Tem lavanderia, lavanderia, tem isso. banheiro, o que dois mais? Tem um quartos. quarto, Na verdade, são É, 2 quartos, e um dos quartos vira sala, isso. isso na Kombi. tá? Kombi. Que Tudo ano que é a dentro. Kombi? 82. 82. 82. 82, uma Kombi diesel, né? Diesel. Diesel com motor de época mesmo. Ah, Motor original. é original. Caramba. É, E, e e, aí caramba, mas, cara, mas você, a parte externa você mudou, né? Assim, porque sim. na Kombi, quem tá assistindo agora não tá vendo as imagens, Hum, quem tá assistindo agora não tá vendo as imagens, deduz assim, meu, tá de brincadeira, né? Uma Kombi não vai caber tudo isso, né? Mas não, você fez isso porque você mudou um pouco a estrutura da Kombi, né? exatamente. A ideia é sempre estar evoluindo aquilo que já tem. Eu pensei assim, poderia vender a Kombi, comprar uma van e fazer. Mas eu pensei, não, mas a Kombi eu posso aumentá-la. E aí eu pensei, agora eu vou criar uma estrutura. Construir uma estrutura fora da Kombi. E Tá? depois eu cortei a Kombi e peguei essa estrutura e coloquei em cima da Kombi. Essa Kombi não é aquelas que é tipo caminhonete? Você cortou ela? Ou É, não? Como que é? Ela não era aquelas Kombi fechada? é uma Kombi furgão. Furgão? Uma furgão fechada, sem janela nenhuma. É uma furgão mesmo, a carroceria fechada. Caramba! Né? Aí é onde eu quis fazer um negócio maior, porque, tipo, sem janela é uma casa assim, fica muito abafada. E aí, antes eu já tinha cortado o teto antes, já tinha colocado um Você que fez bagageiro, tudo? né? Ou Eu você mesmo fiz pagou pra tudo. fazer? Eu fiz tudo, Tudo? tudo. Mas você fez curso pra isso? Porque você falou que é fotógrafo. Como que você. O curso é a vida. Porque, assim, desde quando eu comecei meu primeiro projeto, né, que a Kombi tem uma história muito longa, assim, se for começar desde o comecinho. Da minha profissão, da onde surgiu a Kombi. Aí eu fiz o primeiro projeto, né? Aí eu fiz o segundo projeto e eu fiz o terceiro. E esse é o quarto. Quarto Quarto projeto. projeto. Mas fazendo para a gente melhorar o que a gente já tem mesmo, pra gente Os mesmo. demais projetos você estava sozinho na parada ou não? Tava Você sozinho. sozinha. Com certeza esse é o projeto melhor, né? Você tem a companhia dela, né? Sim, Acho que foi um incentivo, E licença, foi- por conta de mim. Ele falou, nossa, porque assim, quando eu conheci ele, a casa era tudo muito simples, né? Era tudo muito rústico e não tinha nada. Aí eu falei, poxa, eu preciso de uma airfryer, eu preciso, por mais que eu seja simples, mas eu gosto de ter algumas coisas, né? Alguns, Sim, para facilitar o seu isso. dia, né? E aí eu falei, eu preciso de uma airfryer, preciso de um liquidificador mais potente. E aí eu comecei a inserir algumas bugigangas e aí começou a não caber. Aí a gente, para dormir, teria que jogar algumas coisas para o banco ali do passageiro e do onde dirige.
porque não tinha espaço. Aí É. jogava a centrífuga pra frente, aí quando acordava que ia dirigir, jogava as coisas da frente pra Nossa, trás. cansativo, né? É, Ficava intercalando, aí ele falou assim, meu, não vai dar mais, porque tem muita coisa aqui, tava bem pequeno o espaço. até que chegou um momento que não tava cabendo nós dentro da Kombi. Quer dizer, não tinha mais aonde a gente sentar. E tava tudo muito organizado, porém não tendo onde sentar, porque a gente foi transformando bancos em armários, até não ter mais bancos. Só tinha só onde dormir, porque o projeto anterior era a cama de casal, era a Ah, extensão do banco do motorista até encostar no painel. uhum. Né? Então a gente tava dormindo mais lá na frente, lá onde dirige, do que no fundo, porque no fundo não tava mais cabendo a gente. Aí eu falei assim, então Hum, é hora de aumentar. Mas quando você viaja sozinho, sobra muito armários. Você não carrega, que nem ela falou, não carrega liquidificador, o Wi-Fi, Utensílios, né, de o cozinha. guarda-roupa é bem menos roupas. Você sim, se vira com 5 trocas de roupa. A mulher precisa ter mais sapatos, sim. 365 roupas, é, 400 sapatos. é isso mesmo. Caramba. Aí a gente vai se adaptando, né? Aí cada projeto que eu fui fazendo foi conforme a necessidade de cada momento, né? Porque a minha primeira Kombi, como fotógrafo, era o estúdio de fotos, assim como o podcast tem essa Kombi aqui, que a gente é entrevistado aqui, né? Então eu também adaptei a minha Kombi ao meu trabalho, que os convidados, as pessoas entravam dentro da Kombi para tirar a foto e revelar na hora para os convidados, Na Kombi. na Kombi. Ah, que E é legal. daí onde surgiu a ideia da Kombi, que está até hoje, só que aí eu fui remodelando os projetos. Isso foi em que ano, mais ou menos? Ó, em 2017, 2017. né? Porque em 2017 eu tinha cabine de fotos, eu alugava cabine de fotos, 4 cabines de fotos. E aí tinha que ficar montando elas na festa e era muito trabalho, ficava 2 horas para montar, mais 1 hora para desmontar. Eu pensei, por que não algo que já vai pronto, né? E seja bonito, que as pessoas queiram tirar foto. Pode ser um carro bonito. Aí onde veio a ideia da Kombi, que foi daí onde eu conheci esse grupo, né? E Ah, Viajantes de Kombi. esse grupo que é onde a gente está participando, né, essa festividade. Sim, E sim. aí é onde eu pensei assim, olha, o que dá para fazer dentro das Kombi dessa galera, né? Eu vou lá conhecer essa galera. Aí é onde eu fui conhecer essa galera aqui, Que né? legal. E aí eu vi que dava para montar não só um estúdio, como também uma casa. E o sonho que eu tinha de viajar, que eu já de viajar o Brasil todo Aham. e os países, É. que já estava adormecido esse sonho, porque eu pensei, ah, não é caro viajar. Aí onde eu descobri que não é caro viajar, é até mais barato do que a casa fixa. Aí eu pensei, então vou integrar a cabine de fotos também, trabalhar nos lugares, né? Certo, Sem ter que levar aquele monte de coisa para montar. O carro já é a cabine certo. e ao mesmo tempo já dá para ir viajando. Mas tudo incerto, né? Porque é, eu imagino assim, os desafios que vocês tiveram, porque é muito incerto, não tem, né? Ah, vou viajar, você não sabe se vai ter o serviço que você presta, né? Eu acho que são desafios, são medos, faz para vencer tudo isso. Porque eu imagino quem está assistindo a gente agora, a conhecer o mundo, conhecer o Brasil, viajar, trabalhar dentro de uma Kombi, impossível. É difícil, é complicado, mas é possível, né? A gente adapta, a gente sempre vai adaptando. E o que acontece? Uma Kombi, então não dava para fazer as duas coisas. Então vou ter duas Kombi. Aí onde eu tinha duas Kombi e mantinha as duas Kombi. Hum, Um tempo que eu cheguei a ter as duas Kombi Home, só que uma era o tema para alugar, como a cabine de tá. fotos, e eu deixava as panelas, a chaleira assim no fogão, e as pessoas entravam para tirar foto, revelava na hora. Tinha um cenário. Aí essa Kombi eu deixei uma pessoa para administrar, na cidade fixa, em Jundiaí, Jundiaí. e essa Kombi trabalha até hoje nos eventos, né? Até hoje tá essa Até, Kombi trabalhando em ela eventos. trabalha nos eventos, Olha né? que Só que já, legal. já para um outro dono, né? Aí Você vendeu essa eu Kombi. vendi, né? Tá, entendi. Isso, eu agreguei um valor nela e conseguia vender ela por um valor legal e aí, né, deu continuidade ao projeto, uma empresa que deu continuidade. Que era uma Kombi Corujinha, daquela da frente repartida, assim, né? Que ano que era essa Kombi? 75, Nossa, antigaça essa, né? né? 75. E aí, aonde chegou o tempo que eu pensei, melhor coisa para arrumar o serviço é criar contatos com a galera que está trabalhando nos eventos dos casamentos da região Tá. e colocar um administrador. E aí é onde eu fui viajar com a outra Kombi e vivendo da renda de uma Kombi, mas viajando com a outra. Ah, É, entendi.
entendi. É, tem que ter um planejamento aí, porque Bastante. senão não tem amor que resista, né. É, Porque senão começa a pintar os desafios, falar: "Ah, não é pra mim isso não, né". É. essa segunda Kombi teve também muito sucesso, todo mundo queria alugar ela também, acabei alugando ela várias vezes, para casamentos, né, e ela deu muita visualização, né, no YouTube. Qual que é o nome da Kombi? Essa segunda Kombi, a Kombisol. Combisol. Kombisol. Ela teve muita visualização, porque eu tinha feito um teto de concreto nela e Não, calma aí, Ah, não. Você tá me dizendo que você pegou uma Kombi é. e você fez um teto de concreto, como? Então, foi feito realmente uma laje. Não. Não. Você É, bateu uma laje na Kombi. Explica melhor isso. exatamente, eu bati uma laje na Kombi para poder criar um Até o teto. pessoal que tá aqui fora deu risada, mas como bateu uma laje na Kombi? Pois é. Teve churrasco pra bater essa laje ou não? Tem que ter Então, churrasco, né, pra bater a laje. é, Vai, fala aí, mas eu botei a cadeirinha de praia em cima e você fez mesmo um eu teto de isso concreto? mesmo, deu trabalho, Eu né. imagino Eu que deu reboquei, trabalho. é serviço de pedreiro, é serviço de pedreiro, porque eu reboquei tudo certinho. Então esse vídeo, ele acabou viralizando na Cara, agora eu internet. tô É, gente, de verdade, agora né. eu preciso entrar no YouTube. A Kombi hoje não é sua, né, porque você me falou. Não, Mas você aí já é a já é a segunda segunda Kombi. Kombi. Eu preciso ver essa Kombi Sol que você fez. Você É. bateu uma laje na Kombi. Isso, mas só que aí tem os parâmetros, né, porque como o projeto ele é feito aos poucos, Sim. essa laje não era para ficar lá para sempre, né, Ah, era para poder ser o molde para poder criar um teto, mas você né, fala laje, mas fala de cimento mesmo? é cimento mesmo, é cimento, argamassa, para deixar lisinho e cera também, porque eu criei uma laje especial, porque essa laje aí é o molde do teto de abrigo que depois eu fiz, esse teto de abrigo usando esse cimento, mas E esse cimento já hoje tinha. em dia o pessoal faz esse É, teto de abrir com é. fibra, né, é isso ou não? Exatamente, foi feito de fibra, mas para modelar a fibra tinha que fazer alguma coisa. Tá, Aí por isso da laje, né? Tem um porquê. agora calma aí. Agora essa Kombi aqui hoje, você bateu laje nela também, não? Não, Fala a Ó, essa verdade. ó, essa não, essa aí é um projeto bem mais além do que aquela, mas não, esse aí é o quarto projeto, né? E olha que essa daí é ainda é o segundo projeto, essa da laje aí que é para criar o teto. Mas eu falo que aquela lá foi 4 meses para fabricar um teto, porque a laje é o processo de criar a forma, né, depois que eu criei a forma, eu quebrei tudo, concreto e ficou a fibra lá, Sim, né. Isso, então não é exatamente para ficar lá para sempre. entendi. o peso também, Nossa, né? não, isso que eu tô É, imaginando o peso, né, que é, né. então, mas como ela foi bem polêmica na época, Eu imagino, foi polêmica. até hoje, essa Kombi já tem uns 2 anos que eu vendi ela, Ela continua nessa mesma estrutura? ela Ou continua a não? mesma estrutura, né, e até hoje, se digitar Kombisol lá no YouTube, Aqui, ó. só nela, Combisol. né, só Kombisol, Deixa eu ver aqui, gente, calma aí. né. Fazer A aumentar o live vídeo pra lá. você. Caramba, mano, não tô acreditando. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Nossa, bonitona a Kombi. E só É, digitar o nome já aparece. exatamente. Caramba, tá bonita mesmo. Até que Olha. depois veio o tempo da lua, né. Aí o tempo da Kombi Lua é essa A daí, Kombi, você deu o nome dessa Kombi, Kombi Lua. antes do projeto atual, Ah, né, porque aí que acontece, nisso eu já tinha passado a primeira Kombi já para um novo dono, aham, né, porque aí tinha entrado aquela pandemia, e aí certo. acabou os eventos, e eu pensei: "Agora eu vou ter que mudar de carreira em questão, Sim, por causa recriar". da pandemia, né, isso não? Isso, Não, aí entrou também, a né, pandemia, né, aí não atrapalhou, não né? tinha mais festas, Sim. né, aí foi a oportunidade de entregar lá no preço que a pessoa queria pagar, Sim. né, e aí beleza, aí a pessoa falou: "Ah, vou assumir aí os eventos aí", então, né, chegou ali no valor de 57.000, uma Kombi que eu tinha pegado cair nos pedaços, Olha só, né, porque quando eu comprei ela estava muito velha, você en levantou a Kombi. eu enchi de massa, né, e Você fiz. realmente fez uma boa estrutura na Kombi, né? Isso a primeira Kombi, né. E com o dinheiro Ah, dela eu fiz a segunda Kombi, que é a da laje, tá, entendi, né. entendi. E aí, nesse tempo que eu estava com a Sol, aí eu queria muito um motorzinho mais forte, né, um motor eu sempre sonhei com uma Kombi diesel e uma Kombi grande. É econômica.
Come, cara. Essa, no motor diesel, chega a fazer os 16 km/litro com ela bem carregada, né? Caramba. Ela vazia faz uns 20 e poucos Mas quilômetros. também quantas toneladas tem ali? Fala a verdade, porque é uma mansão. Quantas toneladas você É. carrega ali? Quando eu fiz a Kombi Lua, eu fiz um modelo mais rústico, né? Quase roots, assim, um roots, então é um hatchback, mas um modelo bem rústico, né? E aí, né, assim, ela chegou a pesar 1.900 quilos, né? Antes de eu fazer 1.900 quilos. 1.900 quilos, antes de fazer o projeto atual que eu fiz nela, né? Que aí é onde depois eu cortei ela e fiz essa Kombi Safari, né? Ela atualmente, né? Aí vamos numerar as Kombi, né? Kombi 1 é aquela lá da Tá, foto, Kombi certo, 2 é da laje. A 3 é a Lua, né? Na certo. versão rústica, que é essa mesma Kombi, Sim, né? A quarta versão, que é a atual, entendi, né? E aí entendi. aonde ela tá pesando 1.750 quilos carregada. Carregada É, 1.750 então, quer quilos. dizer, isso, os guarda-roupa cheio e toda a estrutura dela. 1.700 quando eram as suas roupas, agora Né, Com as adicionou mais suas umas, aumentou um pouquinho, né? adicionou mais umas é, roupas deixou ali, 100 quilos de roupa. dá uns 1.800 quilos chega aí. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Vocês já pensaram em algum momento parar de viajar dessa forma? De falar assim, ah, meu, cansativo, sei lá. Você já bateu um momento que você fala assim, ah, meu, não tá virando, tá dificuldade, olha, vamos voltar, procurar um local fixo, vamos ter um ponto fixo e ter uma vida tradicional, como age muitas pessoas aí. Já pensou esse ou não? Várias vezes, só que por conta minha. Porque como eu tenho esse sonho ainda, não é nem pela questão do dinheiro, sabe? Por amor à moda mesmo. Eu já pensei várias vezes em desistir do projeto para ver minha vida. Ele, não, mas a gente consegue reconciliar as As coisas, duas as duas coisas. coisas. Hoje eu falo que eu não ficaria fixa. Para mim, hoje não é mais um problema viver da estrada. Às vezes é um pouco a questão da preocupação de como que a gente vai fazer captação de clientes, né? Não é todo lugar que tem pessoas para a gente fotografar. Uhum. Tem lugares que são proibidos, então é um pouco dessa preocupação em questão de ganhar dinheiro e se mantendo, né? Mas o medo, assim, eu não tenho mais. Agora, sobre em questão de voltar e ficar fixo, acho que daqui a um tempo, né? Quando os nossos pais estiverem um pouquinho mais velhinho e a gente precisar ser o suporte para eles, quem sabe? Mas atualmente a gente pensa em até chegar ao Chile também, né? A Ah, gente, é? Ah, que legal. a gente não está estudando espanhol, mas eu sempre tive um pouco de facilidade com línguas. E aí tô lendo livro em espanhol, eu consigo cantar em espanhol, eu consigo falar um pouco. Já tá se preparando. Tô me preparando, consigo entender alguns vídeos, YouTubes, tudo, Que é eu importante, procuro né? assistir em Entender a espanhol. língua Isso, porque a gente nativa. pretende chegar lá, né, no Chile e se comunicar com as pessoas, conseguir vender também, porque se a gente não consegue falar, como que a gente vende? Verdade. Então é uma preocupação que eu tenho, mas em ficar fixo, eu creio que não. Hoje não mais. Que legal, cara. Olha. Hoje a gente aprendeu que comunicando dá mais renda do que você não se abrindo ao mundo. Se for viajar de motorhome e ficar fechado dentro do motorhome, a não ser que você tenha uma renda que você trabalha ali no computador, né? Mas a quem vive na estrada é importante a comunicação, tanto para você achar uma água, perguntar, né? Sair Sim, perguntando uma tomada onde tem uma energia elétrica, sim, como também para você oferecer o seu serviço, né? sim. Até que a gente resolveu testar várias formas de trabalhar na estrada com fotografia, né? Vendendo foto para turistas, que deu muito certo, só que nem toda cidade é turística, a gente Sim. foi vender foto também em comércios, né? Em Em comércios? comércio. Comércio. Olha que E aí a legal. gente viu que deu muito certo. A gente viu que, tipo, dá para fazer os seus R$ 100 ali por hora, né? Você revela a foto na hora? No comércio, eu trabalho mais com o Google, né? Porque como eu tenho uma conta que já está em 4 milhões de visualizações no Ah, Google, que legal. né? Então eu vendo a minha fotografia com a visualização, né? Aí eu falo assim, a sua foto, seu comércio vai ser vista no Google com a pesquisa, né? Entendi. E aí é onde eu consigo cadastrar as lojas E que você acaba precisam. captando melhor os clientes, que ele quer Sim, ter uma visualização da empresa dele. exatamente. Então eu já Ah, que chego com a legal, que prova sacada, hein? ali, a pessoa, qualquer um, consegue acessar a minha conta ali do Google Maps, ela entra no Google Maps, aí lá na foto tem o nome de quem fez a foto,
né? E Sim. mostra lá os views das fotos. Aí, comparando com as outras fotos, as minhas fotos sempre tá tendo mais visualização e isso teve sendo um ponto muito importante para oferecer isso como um serviço, Que legal, cara. né? E aí onde eu chego na loja, eu sempre chego para doar, né? E isso é o que faz você ganhar dinheiro. É primeiro você, em vez de você cobrar, você vai ajudar as pessoas. Porque quando você ajuda as pessoas, você está divulgando o seu projeto, né? A gente chega no Uhum. comércio, a gente fala que a gente trabalha com a fotografia viajando. Aham. Então, quando fala viajando, mas como assim? De Kombi. Mas de Kombi, mas morando na Kombi, sim, morando na Kombi. Ah, isso Já atrai. já atrai. Aí a pessoa, ela vê que, além disso, você tem resultado naquilo que faz, aí a pessoa fala assim, olha, e essas fotos são vistas, né? Ah, então eu quero que você posta lá o meu comércio lá no Google Maps, lá, para divulgar de uma forma melhor, Uhum. né? E aí essas lojas ela acabam ganhando, a gente agregando para elas. Só que aí que a gente faz, né? Eu chego na loja, eu falo, eu vou te dar uma foto de presente, mesmo que você não comprar. A pessoa aceita, todo mundo aceita presente. Sim. Só que a pessoa acaba colaborando com o projeto, fala assim, ah, ó, eu vi a força de vontade aí, eu E vou. acaba pagando até um valor a mais que você esperava, né? Exatamente, sempre acaba vindo mais do que a gente espera, Que né? Que a legal, gente cara. teve deixando o valor livre também. Isso Que faz a pessoa se bacana, hein? sentir É. à vontade. Eu falo que eu consegui fazer, acho que foi 1.350 em menos de 15 dias. E olha que eu fiz a contabilidade e deu esse valor. Eu tinha uma certa dificuldade, eu sou assim, não acredito muito em mim, sabe? Eu tenho aquela insegurança. Eu falei, cara, será que eu vou conseguir? E aí eu fui e fiz o teste, eu vi que é possível, né? O Juliano, ele tava trabalhando no home office, editando os vídeos, enquanto eu fui pra rua e eu consegui fazer um dinheiro ali em poucos dias, coisa que no Mercado Livre, Com a cara e a coragem. isso, com a cara e a coragem, eu teria que ficar um mês trabalhando para receber, sei lá, R$ 600 por dia. E aí a gente conseguiu, sabe, se manter. Eu consegui me comunicar melhor. Sempre fui muito extrovertida e comunicativa com as pessoas, mas de um Aham. certo tempo pra cá eu acabei meio que me retraindo, né, em questão Tá. de algumas coisas aí pessoais. Uhum. E aí eu fui me desenvolvendo. É tanto que eu tenho alguns clientes em Jundiaí, alguns clientes também pelo interior de São Paulo, a qual eu fiz parceria. A gente Aham. também fez algumas fotos. Eu tenho alguns vídeos que ele também me ensinou. Ah, Essa foto de daqui é uma 360. foto Ah, 360 que se deixa eu mudar chama aqui a câmera. Street View. Gente, que foto linda, cara. Nossa, você vai mexendo a câmera e você. Isso. A gente É. anda com um aparelho que é uma câmera 360. Ah, A gente deixa ela no tripé. E aí eu faço a conexão, né, do Wi-Fi da câmera com o Wi-Fi do celular. Eu coloco o dispositivo no meio da loja, procuro um lugar assim que seja uma luz ambiente. meu, que lindo E ficou aí eu isso aqui. posiciono a câmera, faço a foto, vou para algum cantinho para não aparecer, Sim, faço a foto para o cliente, dou uma foto, né, assim, sem valor algum. você está. E aí as demais fotos eu consigo vender. Às vezes eu faço um videozinho para agradar também. Meu, E que tem top. algumas lojas que eu percebi que não tem cadastro, não tem nenhum tipo de foto mostrando o Street View, tanto da área externa quanto do interior da loja. E isso a gente consegue ampliar, sabe, até a questão dos produtos. E aí o pessoal Sim, foi comprando, colaborando. nossa, ficou. E é legal, porque a pessoa, gente, eu tô aqui na Equin loja. Semijoias. Qual o nome do cliente? Equin Semijoias. Essa daí. Inclusive, eles têm Ah, uma franquia enorme, né? De alguns clientes que eu tenho. A maioria são franqueados, então eles têm espalhado por todo o Brasil. olha E que essa é legal. uma Nos Um das bom lojas. convidaram, cliente, um bom É, cliente. nos convidaram para visitar todas essas cidades, falaram assim, ó, se vocês puderem fazer esse serviço pra gente, passam por todas as cidades para registrar as nossas lojas. Então, quer dizer, a nossa viagem, ela foi tipo, sendo criada também com esse trabalho. Os clientes falam onde eles precisam do serviço. Vamos supor, eu Aham. tenho uma rede de franquia, eu preciso de tantos estados, eu preciso de registrar as fotos. E a gente vai viajando também. Nossa, mas tá muito legal, É, porque, gente, o cliente ele entra aqui, ele vai viajando dentro da dentro da loja. loja. E ele acaba vendo o produto sem precisar ir na. Meu, muito legal, exatamente. muito legal. É, Parabéns, hein? Isso daí eu aprendi com o carro-chefe, o Juliano. Ele me ensinou um pouco, assim, de fotografia. Na verdade, ele não ensina, ele te joga na situação e te deixa remar sozinho. E aí, Ah, como eu tenho um pouco de facilidade em aprendizado, fui indo, foi né? embora. Caramba, imagine você com 20, vinte e isso, seis vinte e anos. seis anos, batendo em porta ali nos comércios, uma
né, quebrando o gelo, a dificuldade que é, para poder vender o produto de vocês, de vender a experiência, de vender a história de vocês, né, o propósito de vocês. Não deve ter sido Fácil. fácil, né? Eu sempre tive facilidade com vendas, desde criança. Eu falo que Ah, aos então você já tinha. 7 anos de idade eu já vendia a minha pata. É uma história bem breve que eu falo. Minha pata, ela ali colocava os ovinhos, eu pegava esses ovos e já vendia. Você Então, vendia os ovos da pata. vendia os ovos da pata pro vizinho dos meus pais, vendia tudo que tinha na horta, brócolis, pimenta, alface, couve, pegava tudo na sacola, levava, falava para as minhas professoras, diretoras, aí levava tudo para a escola e vendia. Caramba, que Pegava e legal, gastava o cara. dinheiro em lanche. Figurinha. Mas pelo menos já tinha o dinheiro para comprar a Já figurinha e o tinha. lanche, né? Desde criança sempre tive essa facilidade de persuasão, de me conectar com o cliente e ver qual é a necessidade dele e não somente vender. Às vezes a gente precisa chegar em alguém e não somente vender, mas ser um ombro amigo. Às vezes o próprio cliente ele precisa ali de uma palavra, de um conforto. Às vezes a loja está quebrando, ele precisaria até mesmo de um abraço. Então a gente também tem que transmitir essa paz e esse amor um pelos outros, não somente com a intenção de vender, né? Também ser receptivo com as pessoas. Olha, gente, tem que estar assistindo esse podcast. Que aula de força de vontade, de desafio Bastante. e de um olhar com o outro, com o próximo. Olha o que ela trouxe aqui. Não é só vender, é você acolher aquele comerciante, aquela pessoa, de você não só vender o produto, receber o tchau, né? Então, ter esse cuidado, esse zelo, faz toda a diferença, né? Exatamente, porque assim, quando a gente está viajando, a gente tem aquele tempo de estar ali na cidade. Se você não for trabalhar, você vai fazer o quê? Vai passear, óbvio. Mas só que para passear, viver só passeando, não tem graça. Você tem que ter um sentido na vida, né? Você tem que ter o porquê você está ali. Você está melhorando a vida de quantas pessoas por dia, né? Então, quando a gente vai fazer um serviço, a pessoa pagando a gente ou não, a gente faz um trabalho para a pessoa ali Aham. das Excepcional. fotografias, Uhum. né? E a gente dá uma opção, fala assim, ó, se você for colaborar, a gente manda ali, eu tiro 15 fotos, manda todas as fotos. Não, mas não posso. Ajuda pelo menos 3 fotos para a pessoa. Você já vai melhorar o dia dela, ela vai ser mais vista, né? Sim. Divulgando o trabalho dela também, né? E aí a gente vai passa dicas, né? A gente fez um livrinho que a gente entrega para esse comerciante com dicas para ele melhorar as vendas dele, Ah, que né? legal. E aonde eles se sentem gratos assim, falar assim, olha, apareceu alguém aqui e não exigiu nenhuma cobrança, né? Até cada um ajuda com um valor. Tem gente que fala assim, mas quanto custaria uma foto? Nossa, se eu fosse cobrar cada foto R$ 35, 15 fotos, né? Ficaria ali uns Sim. R$ 500. Mas a pessoa às vezes pode R$ 100. Não, a gente está fazendo um jeito assim que, né? Que é É, bom para Né? para ele, é. é bom para vocês, né? Assim. Teve, assim, não foi só isso. Tem algumas histórias engraçadas. Eu não lembro o nome do cliente, também não lembro o nome do comércio, mas eu lembro da situação. Teve um cliente que ele não pôde ele contribuir com dinheiro e não era uma exigência da gente. A gente nunca foi com o intuito de vender, né? A gente sempre quis contribuir com a pessoa, Aham. contribuir em melhorias do teu comércio. E Certo. aí a pessoa falou: gostei muito da tua foto, porém eu não tenho como contribuir hoje. Hoje foi um dia fraco para mim. Como que eu posso ajudar? Aí a pessoa pegou, acabou negociando com o Juliano: ah, posso, sei lá, dar tal valor e um saco de pão, uma coisa assim. E a gente pegou, a gente falou: sim, com certeza. A gente ia passar no mercado, ia comprar pão, Por que já. não? Por que não? A gente já pegou lá os pães, já socou na sacola e trouxe para casa. Acho que fruta também. Teve uma outra vez que eu fui numa loja, a moça falou: olha, o meu aluguel eu tenho que pagar amanhã e ele é o valor de quase R$ 5.000. E ela tava passando por uns problemas ali, a gente ficou várias horas conversando. Ela falou: olha, a gente pode fazer uma parceria. Te dou tal X peças de roupa e aí você faz um vídeo, alguma coisa. Eu falei: beleza. Aí saí, assim, avaliadamente, eu falo que a roupa custou 150 ao todo, né? A blusa, a calça. E pra mim foi super legal. Eu tava precisando de Você uma tava calça precisando da jeans roupa. e ela precisava de serviço, a gente conciliou. Olha, eu falei: ah, eu já ia comprar uma calça mesmo, então por que não? Por que não? Então por Verdade. isso que eu falo que nem tudo é venda. E eu ganhei uma amiga, né? Ela é de Jundiaí, é super amiga minha. Ela tem uma idade, assim, um pouco diferente da minha. Eu sempre fui muito
eu sempre me familiarizei com pessoas mais velhas. Porque eu gosto de ter amizade com pessoas mais velhas por questão de sabedoria, várias coisas, né? Sim, Pessoas da minha idade não têm tanto entendimento sim, ali pra Hum. me passar. sim. É uma experiência diferente, É uma né? experiência bem diferente. Não é verdade? Eu falo que assim, a gente trabalhando, né, atendendo as pessoas também se envolvendo com a nossa história, falam assim, nossa, que legal, eu vou seguir vocês. Ganhamos muitos seguidores assim, por ajudar as Uhum. pessoas. E assim, essas pessoas também indicaram muitos clientes bons também. Falaram assim, Bastante. indicaram clientes, indicaram lugares assim, ó, tem um dono de um hotel ali, tá precisando de serviço. A gente ir para um hotel e passar Melhor 4 coisa, dias. melhor coisa é indicação, né? Isso. Amigos, cliente, tudo. Essas viagens trouxeram muitos Vocês benefícios ficaram pra quantos dias gente. no hotel? Ó, Esse cliente? 4 dias com almoço, janta e café da manhã. Olha que A gente maravilha só para Né? quem pagou tá na 5. estrada. A gente pagou Pra, 60 Para quem tá na reais. estrada, isso é uma maravilha. a troca de 15 fotos. É. Olha só, Né? gente. Mas assim, a gente vai conseguindo parcerias, que aí é onde nem tudo é só dinheiro, é você viver uma experiência, né? Ali a gente está na estrada, disponível a viver as experiências que vai nos aparecendo. Então, a gente vai fazendo amizade, as pessoas, elas querem ajudar porque elas querem mesmo. Eu falo assim, ó, eu quero indicar você para aquele cliente que eu conheço, ele é um comerciante, ele precisa de foto também. Já telefona para ele, já manda aí, chega lá, fecha um pacote muito bom de serviço, né? Caramba, que E história. Gente, É uma história. que história. Porque assim, a gente acompanhando na tela a galera que tá viajando, e a galera que tá viajando também só posta aquilo que é bacana, É. né? Ninguém quer Perrengue. postar, ninguém quer postar os perrengues, né? Assim, é, na vida como que ela é. Mas o que vocês estão trazendo aqui é muito legal, porque assim, mesmo nas dificuldades que vocês passam, vocês ainda têm um olhar diferente para o outro. E existe essa troca eh, tranquila do outro, né? De toco do coração, de falar, olha, não tenho como te pagar porque eu tenho aluguel para vencer e eu preciso pagar aluguel, mas olha, a gente pode fazer isso, o que que você acha? E vocês, pô, pode, por que não? E vocês estão abertos para essas possibilidades, essas experiências. Muito legal, meu. Demais conhecer vocês aqui, viu? é um grande Eu me prazer. sinto feliz de estar aqui. É o Caramba! primeiro Tá. podcast nosso. Olha, Primeiro. primeiro de muito. Olha, eu vou falar uma Nosso coisa. primeiro podcast. Não, Quando vocês estiverem assim, bombando aí, vocês falam assim: olha, nosso primeiro Conexão. podcast É, foi no Conexão Combicast, hein? Por favor, hein, gente? podcast. Conexão Combicast, hein? É isso mesmo. Que Combinaço. O primeiro demais, cara. podcast que está nos entrevistando aí E dentro de uma Kombi. dentro de uma Dentro Kombi, de uma Kombi. né? Que é um tema que a gente gosta muito, né? E assim, a gente poder agregar para as pessoas, para que é uma informação simples, mas você falar assim, ah, mas eu não consigo trabalhar. É possível trabalhar com seu celular mesmo. Se você for ajudar as pessoas com o que você tem, com o celular, mesmo sem você cobrar nada, mesmo sem saber quanto colocar de preço, você vai ajudar as pessoas e falar assim, eu tenho um sonho, né? Ah, eu quero construir uma Kombi para viajar, só que eu não tenho condição de construir essa Kombi, mas você chegar a pessoa fala assim, mas eu tiro fotos e as pessoas que contribuem com a minha arte, eu vou juntando esse valor para conseguir uma Kombi. Eu digo que você vai ganhar um pouquinho mais que a CLT e vai conseguir sim levantar ali uns 2.000 no mês ali para você viver bem. Caramba! É, Ufa! várias histórias. Tirando os Ufa! perrengues que em um ano a gente foi guinchado 3 vezes. Três É, vezes? 3 vezes. E assim, acontece, perrengue tem, eu, né? gente, eu sou muito nervosa, assim, parece que não, mas eu sou muito nervosa. Só que toda vez que dá um pau, assim, na Kombi, eu sempre tô muito calma. Ainda Sempre. bem, Parece que né? é um negócio, assim, que vem dos ares. É. Eu ia me divertindo na frente lá, o caminhão, a gente em cima, né, o guincho. É. E aí a gente passava, nossa, era muito alto assim, os lugares que a gente ia, e o Uhum. Juliano com medo de cair em cima do guincho, porque O chacoalha bastante. caminhão tava E andando na eu, e eu velocidade. me divertindo lá, eu ia rindo, sabe? Por isso que eu tinha usado alguma coisa, eu falei, meu Deus, então, sempre me. Mas, Fala a verdade, fala a verdade. Você não usou alguma coisa, não, né? Fala a Não, verdade. eu sou muito doida assim, naturalmente. Não fumo, Não não bebo, precisa de nada. não precisa. Ah, então A a tá. gente loucura não já tem tá no limite. sangue. Nem álcool a gente não tem Ai, limite, É. não. caramba. Às É, vezes dá vontade assim de catar as coisas assim. Desganar, Mas desganar. eu não é. faço, não. É só Legal, de vez em nunca que dá uma crise. legal. Gente, é o seguinte, ó. Estamos chegando ao final desse podcast. Ah, Ah, não. mas eu sempre faço uma pergunta aqui, que eu gosto de fechar o podcast, que é o seguinte: imagine que
milhões de pessoas que estão viajando dentro dos seus carros, dependente do país que estejam, vão poder ouvir a mensagem de vocês. Pode ser um motorhome, pode ser um carro de luxo, um carro elétrico, pode ser um Fusca, enfim, independente do carro, em qual país que for, vai ouvir a mensagem de vocês na hora que ele der o play no rádio. Que mensagem que vocês gostariam de passar para as pessoas? Para quem já está viajando, para você que já está viajando, assim, sempre tem o dia que bate aquele desespero e você pensa assim: "Ah, eu não sei se eu estou indo no caminho certo, eu não sei se eu devo ir ou devo ficar", né. O recado é você viver o dia presente, né, e óbvio, você tem que planejar o futuro, mas para planejar o futuro, você não consegue planejar naquela apavoração toda, você tem que dar aquela pausa de 2 dias estacionado num lugar tranquilo e não pensar em nada que você já pensa. E vai viver a sua rotina presente. Automaticamente vai vir na cabeça, as ideias novas, que aí sim você vai conseguir ter um rumo para você ir para o próximo destino. Sempre fala assim: "Eu não sei para onde eu vou agora, eu estou perdido, não sei se eu devo voltar para minha terra". Para 2 dias em algum lugar. E não pense, sobre isso, pense em outras coisas e as ideias vão surgir. Aí sim você vai criar um norte. Caramba! E você, qual é a mensagem que você quer deixar aí para quem está nos ouvindo? Bom, primeiramente a gente sempre tem que lembrar de Deus, né? Colocar Deus em tudo que a gente for fazer. Vai sair de casa, ora, quando está em algum lugar, ora, quando chegar em casa, orar também, porque a oração, ela meio que quebra todos os males, né? A nossa proteção. E se tem medo, vai com medo mesmo. A gente às vezes se arrepende por ter deixado passar uma oportunidade por questão do medo. A gente não pode tirar totalmente o nosso medo, porque é a nossa proteção, né? A lei da sobrevivência, mas a gente precisa quebrar algumas barreiras para que a gente avance um passo. Então a gente precisa deixar o medo um pouquinho de lado e dar um pouco mais de nós, sabe? Viver um novo, fazer coisas extraordinárias que você nunca fez na vida. Caramba! É. Uau! Olha, obrigado pela oportunidade de ouvir a história de Eu vocês, que tô muito feliz por né. estar aqui, gente. É que chique isso. Ai, ai, mas tudo aqui foi feito pensando na experiência, das pessoas, né. Essa experiência de vocês estarem aqui, tá num ambiente confortável, tá num ambiente que tem a conexão, então tudo que foi feito do conexão, que é conectar pessoas, que é conectar histórias, Kombi, que é realmente um carro que as pessoas são apaixonadas, cada pessoa tem uma história com Kombi, Todo mundo tem. e o cast por questão do podcast. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês, que vocês possam realizar os sonhos de vocês, o Amém. propósito de vocês, e que vocês possam ajudar cada vez mais pessoas por onde vocês vão passando. Acho que isso é o recado para quem está nos assistindo agora. Você que está vendo a gente agora, se você puder ajudar alguém, faça hoje. Não espere para amanhã, tá? Se esse podcast tocou você, compartilha, porque às vezes alguém está precisando dessa mensagem aqui. Foram várias mensagens, vários insights aqui para quem de repente está precisando dar um up na vida, que está querendo enfrentar alguma coisa aí de um medo, de uma insegurança. Então, olha, esse podcast também é para você. Muito bom, gente. Obrigado, viu? Muito Obrigado, a gente obrigado, que parabéns pelo agradece. projeto aí também, né, isso é uma iniciativa que poucas pessoas têm e você está no caminho certo aí, pelo que eu posso perceber, a dedicação sua com esse ambiente maravilhoso. Que demais, gente. Olha, obrigado, gente. Que Deus abençoe você que está aí. Clica aqui, ó, balança o sininho, segue a gente no canal do YouTube, compartilha no Spotify. Você pode mandar esse link do Spotify pelo WhatsApp. Que prático. E também no Instagram, você pode seguir a gente, porque no Instagram que você vai acompanhar quem são as pessoas que vão passar aqui pela Kombi e vão contar a sua história de desafios, de lutas e com certeza histórias de vitórias que estão enfrentando aí no cada dia. Muito obrigado, que Deus abençoe você, hein?
Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá.